Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Octa Talks e dessa vez a gente vai falar com o Luiz Alencar sobre um tema que é meio tabu, né? Um tema que algumas empresas não cuidam muito, que é sobre gestão de lucro. Luiz, seja muito bem-vindo. Amigos, o Luiz Alencar, ele é especialista em gestão de lucros, uma palavra que a gente até vê em alguns projetos que as pessoas evitam falar. E a gente vai discorrer mais sobre isso daqui a pouco. Ele tem 19 anos no mercado e é fundador da Orza. Luiz, seja muito bem-vindo. Se apresenta aqui para as pessoas e explica para a gente o que significa o nome da sua empresa. Gente, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Orza. O que significa Orza? Orza é a parte de uma embarcação de madeira, é um nome em espanhol. É como se fosse a quilha. Trazendo aqui para o nosso estado, é como se fosse a bolina de uma jangada. Mas, Luiz, o porquê Orza? O que é que significa isso? A vela de uma embarcação, ela dá velocidade. Quando a vela está içada, ela dá velocidade. O timão, o leme, né, ele dá a direção. Se você tem velocidade sem direção, ou você tem uma direção sem velocidade, você não sai do canto. Então, você precisa ter o equilíbrio para ter direção e velocidade. Então, isso é a OSA. Aí o que a gente faz é dar equilíbrio para os nossos clientes. Que massa, Will. E eu já vou dizer para você que o Luiz trouxe um presente, que para quem assistir até o final, o objetivo desse projeto é que ele não seja longo, que tenha conteúdo prático e que gere transformação para quem está assistindo, e o Luiz trouxe um presente. E talvez sim. Andrezinho. E para a gente ir avançando, Luiz, seja bem-vindo também. Obrigado. Novamente. E aí, avançando, vamos falar um pouco sobre esse tabu de lucro. Por que as pessoas, as empresas, têm esse tabu quando a gente fala de ter lucro? Né? Cara, essa é uma excelente pergunta e de bate pronto, porque o lucro não é óbvio. Tá? Todos nós criamos as nossas empresas para que elas deem lucro. Afinal de contas, é o que move o negócio, né? Sim. Mas ele não é óbvio. Seria muito mais simples se fosse só abrir empresa, vendeu, recebeu lucro. Mas não é bem assim que funciona. Então, criou-se um tabu, né? Isso, posso dizer que historicamente, né? E aí lá dos tempos de, sei lá, quando da Revolução Industrial, aí, quando começou-se a ter pessoas com mais dinheiro do que outras, o lucro passou a ser um tabu, porque presume-se que aquele dinheiro ali, como não é normal, como não é comum, melhor dizendo, é normal, mas não é comum, né? Passou a ser visto como algo ilícito. Esse cara tá com muito dinheiro, essa mulher tá com muito dinheiro, tem alguma coisa errada. Ou é droga, ou é roubo, mas não é. É trabalho, é gestão. E aí, por isso, a gestão do lucro. Para o lucro passar a ser óbvio, ele precisa ter gestão. Gestão do lucro. É verdade. O pessoal, qualquer pessoa que abre um negócio hoje que está ganhando muito dinheiro, né? A galera fica com um pé atrás. Não sei por quê. E é interessante que rola até no sentido do empreendedorismo. Ontem tinha uma pessoa brincando aqui, ele está dizendo, vou bem ali apresentar um produto. E o produto é 20 mil e pouco. 20 mil para o meu chefe e pouco para mim. Né? E aí, vamos falar um pouquinho mais, o André comentou aqui, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a importância do lucro, a importância de um negócio que tenha prosperidade para o crescimento de todo mundo. Né? Inclusive, a gente estava conversando ali fora, você estava falando, ninguém é instituição de caridade, mas até a instituição de caridade precisa, né, de recurso para fazer a transformação que vai precisar fazer. Perfeito, exatamente isso. Deixa eu só puxar um ponto, baseado no que você falou aí. É 20 mil e pouco, 20 para o meu patrão e pouco para mim, né? Isso tem tudo a ver com gestão de lucros. Por quê? Porque para eu ter lucro eu preciso ter gestão de pessoas. Então, se o time que está lá na minha empresa, se ele tem essa mentalidade, possivelmente a minha empresa não vai prosperar tanto. Eu preciso que o meu time tenha a mentalidade disso. Eu não trabalho para a OSA, eu não trabalho para a Octa, eu trabalho para mim. Né? Isso. Então, isso é uma mentalidade de prosperidade também. Respondendo a tua pergunta, o que é lucro? O lucro, ele é uma palavra que é originalmente da contabilidade. A gente, na Orza, pelo nosso método, a gente trata lucro financeiro.
especificamente o lucro no bolso. É o que a gente quer. É o que o pequeno empresário quer, o que o médio empresário quer, o que o grande empresário também quer, o dinheiro no bolso dele. Isso só vai acontecer se ele fizer a gestão. Então, existe o lucro pelo viés contábil, tá? Que a gente vai ver ali o regime de competência, que é originado quando o fato acontece. E o lucro no bolso, que é o lucro que a gente trabalha, que é o que a gente gosta, ele é baseado no regime de caixa. Ou seja, quanto é que eu recebo e quanto que eu gasto. Isso é diferente de tempo entre vendi e recebi, comprei e paguei, certo? Imagina o seguinte, imagina uma empresa que ela fez uma venda de 100 mil reais, certo? Vou dar um outro exemplo, de 90 mil reais, para ficar fácil a conta. Fez uma venda de 90 mil reais hoje e ela tem um gasto mensal médio de 40 mil, certo? Pelo viés da contabilidade, que não é um viés errado, certo? Mas é uma outra visão, aquela empresa naquele mês teve um lucro de 50 mil. Eu vendi 90 e tive um gasto de 40. Pelo viés financeiro, considere que esses 90 mil foram vendidos de 3 vezes. Então, eu recebi 30, gastei 40. Recebi no mês seguinte mais 30, gastei mais 40. Recebi no outro mês mais 30 e gastei mais 40. Na soma dos 3 meses, no caixa, no bolso, eu tive prejuízo de 30 mil. Então, o lucro, ele é o que você precisa de fato representar no seu caixa. Isso é o que a gente defende. Afinal de contas, tudo começa e tudo termina no financeiro. Tudo começa, tudo termina no caixa. Se a venda é feita, ela termina no caixa. Se você faz uma compra, ele começa ou possivelmente ele termina no caixa. Então, o lucro no bolso, ele representa isso. Muito legal, muito legal. O lucro seria o que sobra no bolso? O lucro seria o que sobra no bolso de fato. E essa foi uma excelente pergunta, André. Não necessariamente o que está no caixa da tua empresa, ele é lucro. Por quê? Porque existem compromissos assumidos. Sim. E existe também tanto assumido a receber como assumido a pagar. Né? Então, eu vou traduzir essa tua pergunta numa outra. Luiz, eu devo fazer gestão da minha empresa pelo saldo que está na minha conta bancária? Não. Esse pode ser um grande perigo. Por quê? Porque não necessariamente o que está na tua conta do banco é lucro. Então, você precisa fazer uma gestão daquele número, ou seja, uma gestão do lucro para saber o que é que de fato é lucro. Eita, pesado. E dentro disso, tem alguns pontos de atenção que a empresa precisa ter, falando desse lucro. Existem alguns pontos que a gente precisa estar sempre muito atento diz respeito ao lucro. Eu posso citar aqui alguns no sentido de o que é que eu vou dizer o que é que eu devo fazer, certo? Eu vou dar meio que um passo a passo. A primeira coisa que eu preciso fazer é ter um bom controle financeiro, saber exatamente do que é que entra e do que é que sai, certo? Esse é o primeiro ponto. Depois disso, eu preciso fazer o cheque de bancos. A gente chama de cheque de bancos, é o que? É garantir que tudo que deveria estar disponível para análise esteja. Certo? E a terceira coisa é você ter um bom plano de contas. Certo? Luiz, o que é que seria um bom plano de contas? Imagina o seguinte. Imagina que lá na nossa infância, eu lembro como se fosse, eu posso até dar esse exemplo meu, né? Eu lembro ali 9, 10 anos de idade, chegando em casa da escola, doido para ver TV Globinho. Não sei nem se pode falar a marca aqui, mas enfim, já foi. E aí chegava, deixava a mochila num canto, deixava o sapato no outro, tirava a camisa num canto. Enfim, fazia aquela bagunça. E a minha mãe dizia, menino, para com isso, se organiza, menino. E lá em casa a gente tinha uma prática muito forte de... A minha mãe nunca arrumava o guarda-roupa. Ela sempre engomava a roupa e deixava em cima da cama para eu organizar. Sendo que era o que eu fazia, queria brincar. Pegava todas as roupas, independente de que roupa fosse, e colocava numa gaveta só. Certo? E quando minha mãe chegava em casa à noite, ela dizia, Luiz Henrique, por que tu faz isso, menino? Por que tu não organiza essas roupas? Se eu bem soubesse, minha mãe já estava me ensinando sobre organização financeira. Certo? Imagina o seguinte,
Imagine que todo mundo tem um guarda-roupa em casa, certo? E nesse guarda-roupa tem algumas gavetas, certo? Nessas gavetas, o que é que a gente deve fazer? A gente deve guardar as roupas do mesmo tipo numa mesma gaveta. Para quê? Para que fique rápido e seguro a escolha. Sim. Eu imagino que na primeira gaveta eu ponho roupa íntima, na segunda roupa de praia, na terceira roupa de esporte, na quarta roupa de frio. Então eu vou fazer uma viagem para a Europa em dezembro. Poxa, eu preciso da roupa de frio. Então eu vou abrir aquela gaveta que tem roupa de frio. Isso é a organização financeira. Isso é a organização que é o financeiro. Então, ponto de atenção crucial para uma organização financeira é ter, para uma prosperidade financeira é ter organização. Esse é o ponto que eu mais chamo a atenção. Então, se seguir nesse espaço, anota tudo que tu gastou, anota tudo que tu recebeu, confere se aquilo ali de fato tem, se tudo que aconteceu na empresa está registrado, e ali vai estar pronto para você fazer gestão. Então, isso seria a base para uma empresa ter sucesso financeiro, não é isso? Essa é a base. Eu chamo de alicerce. Alicerce. Tá? Organização. Luiz, é muito legal você estar aqui. As pessoas contratam a gente, conversam muito com a gente sobre comunicação, né? Olham muito ali para a venda, olham muito para o produto, mas a gente lida com vários empresários que têm vários problemas. Gestão de pessoas, gestão de processo, gestão de produto. Essa questão de juntar e de cuidar do financeiro como todo é um ponto de extrema importância para as pessoas que a gente lida aqui. E aí você acabou de citar a base, o alicerce. Mas para isso ficar mais claro, conta para a gente como é que isso se aplica no dia a dia dos empreendedores. Excelente pergunta, muito boa. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. O financeiro, certo? Como a gente acredita que tudo começa e tudo termina no financeiro, toda a estratégia da empresa deveria também partir desse setor, tá? E eu chamo isso de financeiro inteligente. O financeiro inteligente é aquele financeiro que ele compreende, não é especialista, mas ele compreende de processo comercial, ele compreende de processo de marketing, ele compreende de processo, de metodologia, ele compreende de pessoas, certo? Por que eu estou falando isso? Para dar um exemplo, a gente tem alguns exemplos, tá? Mas eu posso falar aqui de 2 ou 3 para a gente tomar como exemplo de clientes nossos. A gente tem um cliente que ela tá lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, certo? E imagina que a primeira análise que a gente fez com essa cliente, a gente tinha R$145 mil de recebimento, certo? E R$180 de lucro. Eita. Lucro no bolso? Lucro no bolso. R$180 de lucro no bolso, num recebimento de 145 mil. Passados 3 anos, certo? A gente tem uma média de recebimento de 380 mil, com lucro no bolso de 60 mil média mês. O que aconteceu de uma hora para outra? E a gente retoma aqui o início da nossa conversa. Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa ilícita. Não. O que tem é gestão. Sim. E a gestão baseada no financeiro inteligente. É uma gestão financeira inteligente que olha para processo comercial, que olha para processo de marketing, que olha para tributação, que olha para pessoas, que olha para a empresa como um todo. Então, Luiz, qual foi a mágica? O que foi que aconteceu nesses 3 anos para a gente sair de um lucro de R$180 para um lucro médio de 60 mil mês? Gestão, essa é a resposta. Mas, o que a gente olhou? Processo comercial. A gente entendeu que existia uma estrutura comercial, né, que ela poderia ser melhorada. Como, por exemplo, perfil de pessoas fazendo determinada atividade. Imagina que eu tenho uma pessoa que é extremamente relacional, eu estava colocando essa pessoa para fazer uma parte transacional. Não encaixa, não funciona. Imagina que a gente não tinha um controle de funil de vendas. Então a gente não sabia quantos clientes entravam e, por consequência, eu não conseguia medir se a taxa de conversão era boa ou ruim.
Imagina que os nossos profissionais, eles recebiam é uma escola, tá? Sim. Imagina que os professores, eles recebiam por aluno que eles davam aula, certo? Mas imagina o seguinte, qual é o esforço do professor de receber por aluno? Se a empresa faz o esforço de colocar mais 100 alunos naquele mês, o professor vai receber por 100 alunos mais que ele teve esforço nenhum. Sim. Teoricamente, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente sugeriu uma estrutura de mudança de gasto. Ao invés de ser variável por aluno, vamos colocar variável por hora. Que legal. Ou seja, independente da quantidade de alunos que tem naquela aula, naquela hora, o professor ganha fixo. O que acontece com isso? Se eu coloco 10 alunos mais, o meu gasto está estabilizado. Quando há uma distância entre a receita, a entrada e o gasto, essa distância a gente chama de lucro. Então, a gente aumentou a receita, reduziu o gasto, estabilizou o gasto. Além disso, a gente fez investimentos pontuais, que não é aquele investimento de eu quero só pintar uma parede porque eu acho bonito. É aquele investimento de eu vou pintar essa parede com essa cor, com essa finalidade, porque ali vai me gerar um self-point e o self-point vai ser o sucesso da minha empresa. Então, a gente começou a ter um financeiro de fato inteligente, um financeiro que atua na empresa inteira. É um financeiro que atua no comercial, como eu comentei, que atua com marketing, que atua na operação, que atua com processo, com método, com pessoas. Então, esse é um financeiro inteligente. E aqui eu tenho vários outros exemplos. Muito legal. E o interessante é porque a gente, no nosso dia a dia, não cresce, não estuda e não entende de gestão financeira, né? E às vezes acaba tomando decisões que não são assertivas, né? Esse exemplo aí da parede foi bacana porque às vezes a gente não vamos só pintar e pronto. Né? Então, quando a gente tem o porquê das coisas, né? O porquê que vai ter aquele investimento, acho que fica muito mais interessante. Se tu me permite, dar mais um exemplo disso, né? Existe uma classificação de gastos. E aqui eu não vou falar de variável de fixo, de despesa, custo, isso não. Porque aí é mais técnico, não é o nosso foco aqui. Mas imagine que existe, assim como o colesterol bom e ruim, existe o gasto bom e o gasto ruim. Sim. Certo? Sim. Então, o que é que a gente precisa fazer? O que é que um financeiro inteligente faz? Ele mapeia o que é um gasto bom e o que é um gasto ruim. Certo? Imagina o seguinte. A gente entende que o gasto bom é aquele gasto que ajuda a gente a aumentar a receita. Sim. Por exemplo, marketing é um gasto que ajuda a gente a aumentar a receita. E normalmente quando há algum probleminha na empresa, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Cortar a agência de marketing. Sendo que esse é um gasto bom. Sim. Eu preciso, na verdade, aumentar esse gasto. Certo? E investimento em outras coisas também pode ser um gasto bom. Imagina um gasto ruim, que eu vou chamar de não de ruim, mas vou chamar de gasto não estratégico. Certo? Dentro do gasto não estratégico tem aquele que é essencial e aquele que não é essencial. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem uma copeira, certo? Poxa, muito legal ter uma copeira, vai servir ali coisa pra gente. Mas para nossa operação, ela é essencial para que a gente entregue o que a gente vendeu? Não. Certo? Legal, então essa copeira seria um gasto não estratégico. Agora, ela é essencial? Ou ela não é essencial? É essencial para quando o meu cliente está aqui, servir um bom café, isso faz parte da minha venda? Sim. Então, ela é um gasto essencial, embora não seja um gasto estratégico. E o que é que nós vamos cortar? O que não é essencial. É a pintura da parede que não vai influenciar em nada. Então, esse a gente corta. Então, um financeiro inteligente, ele atua inclusive no corte de gasto. O que é que eu vou cortar? Muitas vezes pensa-se vou cortar o marketing, vou tirar meio time. Se quando você tira meio time, você está tirando meia produtividade, possivelmente. Sim. Então, o que é que eu vou cortar? E Luiz, Inclusive trazendo para a gente que é agência, né? Inclusive demitir cliente, né? Demitir cliente é uma... Sim. Porque às vezes tem cliente que está gerando mais prejuízo do que o lucro em si. A gente falou de tabu de lucro, mas esse é um outro tabu. Sim. Demitir cliente. Parece um negócio assim de outro mundo, né? Tem um caso de um cliente nosso
que ele tinha uma taxa de inadimplência de 20 e poucos por cento, 23%, eu acho que era isso, tá? E aí uma sugestão que a gente deu foi: demita os clientes que não pagam. Protesta, faz o que precisa ser feito, né? De acordo com a tua política, Sim. né? E demite esses caras. Porque se tu não demite, a tua conta vai continuar aumentando. E mais, tu não tá recebendo e tá gastando. Sim. Porque enquanto tu não demite, enquanto tu não rescinde esse contrato, tu vai continuar prestando aquele serviço. O que aconteceu? Repentinamente, demitiu ali meio mundo de cliente. E um mês depois, sabe que tá sobrando mais agora? Mas tem alguma surpresa nisso? Mas a gente mandou o cliente embora, eu tô deixando de receber. Não, peraí. Você já não estava recebendo. Isso. Você agora deixou de gastar. Que é um outro viés. A gente entende que muita gente entende que aumentar lucro é só aumentar a receita. Mas não. Aumentar lucro pode ser também reduzir gasto. A gente estava conversando essa semana com uma pessoa de inovação, e estava aqui conversando com a gente, ele estava falando justamente dos pilares que uma empresa precisa ter. E aí estava falando justamente isso, da questão dos processos dentro da empresa. E ele disse que quando você tem um processo que você recebe, por exemplo, que você tem uma verba que você abre, e seu processo está errado, você escala aquele erro. Não. Né? E aí, por isso que é estratégico e que é interessante do trabalho que você faz, e por um dos motivos da gente ter chamado você aqui, que é essa coisa do financeiro inteligente, que não olha só para os números ali, mas que olha para o todo, para poder aquilo ali trazer um retorno legal no final. Exatamente. Porque a empresa é um organismo vivo. Sim. Então não é só mexer no coração. Né? Pode ser alguma coisa na qualidade do sangue, pode ser alguma coisa na forma que você respira, pode ser um desvio de septo. Sim. Que interfere, sei lá, em algum ponto, no sono. Ou seja, a empresa é isso tudo. Não é só o financeiro, mas é isso tudo. Outro lado. Cada detalhe importa, né? Exato. E aí, tem um livro que o nome é Lucro Primeiro. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. E aí ele defende uma tese de tudo que a gente vender de serviço, de produto, quando a gente receber, tirar primeiramente o lucro e separar já esse lucro. O que é que você tem a comentar? O que você acha desse livro? É uma metodologia boa que pode ser usado, ou você existe alguma outra metodologia que você indica? É um excelente livro, tá? É um livro que traz uma metodologia interessantíssima, porém ele é aplicado na realidade americana. Tá? É um livro feito por um americano, foi escrito por um americano. Embora eu entenda que seja extremamente interessante a metodologia, possivelmente o nosso fisco não permitiria a gente implementá-la. Mas vamos pensar no seguinte: o livro traz a metodologia, como você falou, de recebi o dinheiro, eu vou primeiro reservar o lucro. Ou seja, eu estou garantindo o meu lucro ali. Né? Isso. Vamos trazer para uma realidade mais próxima nossa, falando de orçamento. Certo? Orçamento é uma ferramenta poderosíssima. Eu diria que é uma das ferramentas mais sofisticadas no que diz respeito a financeiro. Poucas empresas têm. Pouquíssimas empresas têm. E o que é orçamento, Luiz? Precisa ter um negócio extremamente robusto? Não. Orçamento é você buscar prever o que vai receber, buscar prever o que você vai gastar. E seguir aquele negócio ali. Tá? Fazendo a associação do livro com esse orçamento, o que é que eu diria? Se você tem um orçamento, tem um controle de gasto bem austero, tem um controle de gasto bem eficaz, bem eficiente, você consegue prever o lucro que você vai ter. Sim, legal. E aí você consegue, poxa, eu quero que sobre 10%, eu quero que sobre 20%, eu quero que sobre 30%. A quantidade que você queira. Se você faz um controle orçamentário bem feito, bem estruturado, você possivelmente vai garantir esse resultado. Você não vai receber primeiro, você vai garantir que aquele número vai acontecer. Então é uma ferramenta que eu recomendo demais, inclusive para qualquer empresa de qualquer tamanho. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar disso, Luiz, mas minha empresa é muito pequena. É para qualquer empresa. Se a tua empresa, inclusive, quer ser um pouquinho maior, faz um orçamento, controla o orçamento, garante que tu vai ter um certo lucro, inclusive para tu reinvestir na tua empresa, para que ela seja maior
e depois tu faz o outro orçamento com um pouco mais robustez e vai. É para toda empresa. E a galera tem esse tabu, né? A empresa tá começando agora, não quer começar direito. Cara, quanto mais direitinho você começar, tanto em processo, em orçamento, em contratação, em tudo, melhor para o seu crescimento, né? Essa é uma pergunta que a gente escuta muito, tá, André? Luiz, isso é para mim? A minha empresa é muito pequena. É para você. Até porque se você não tiver um financeiro inteligente, pode ser só o entendimento do financeiro. Não necessariamente tu precisa ter uma consultoria, um time de financeiro inteiro, mas se tu tiver a metodologia, se tu tiver o entendimento sobre o que é um financeiro inteligente, tu aplica na tua empresa, né? E aí, Luiz, eu não tenho dinheiro para contratar uma consultoria. Tudo bem, busca uma mentoria, busca um programa, busca um curso, busca alguma coisa que te agregue, e aí você responde essa pergunta, sim, é para você no que tu pode. Isso. Mas tenha. Se não, escala o erro. Senão você vai escalar o erro, perfeito. Você vai escalar o erro. E que cuidados... A gente aqui, nesse projeto, tem vários empreendedores que assistem o nosso projeto. Vamos falar um pouquinho de preço. Que cuidados um empreendedor, um empresário, um prestador de serviço precisa ter para formatar o preço? Eu sei que está vendendo. Fantástica essa tua pergunta e vou te dizer por quê. Porque preço, para muitos, é causa. É a causa do problema. O meu preço está errado, o meu preço está baixo, o meu preço está alto. Mas o preço não é causa, o preço é sintoma. Isso é o que de fato interessa, a gente compreender que preço é sintoma, certo? E antes de falar dos cuidados, eu preciso dizer o seguinte. Algumas características do preço, certo? Imagina o seguinte, vamos ao shopping e eu tenho um orçamento na minha cabeça, certo? Eu defini que eu vou comprar, eu preciso comprar uma t-shirt, certo? Preta, certo? Básica. E eu defini que eu estou disposto a pagar orçamento R$100 numa t-shirt. Aí nós chegamos ao shopping, nós marcamos de algo, vamos sair daqui e vamos ao shopping, certo? Nós entramos e vimos uma vitrine e tem lá uma oferta. 3 por 90. Poxa, legal, eu queria só uma. Mas aí agora eu tenho condição de comprar 3, então vai me sobrar 10. Poxa, legal. Imediatamente, qual o pensamento que a gente tem? Será que essa camisa presta? Será que, poxa, se eu lavar 2 vezes, será que não desbota? Certo? Não, vou comprar nessa não. Vou caminhar mais um pouco. Caminhamos mais um pouco. Chegamos numa loja que eu vi lá, putz, do jeito que eu estava imaginando, a camisa preta, o caimento perfeito. R$397. Eu disse, poxa. Olha, eu queria muito. Essa deve ser boa. Essa é aquela que você compra uma vez e não compra nunca mais. Mais R$397. Eu só tenho 100. E eu tô caminhando mais um pouquinho e vejo, poxa, uma camisa por 97. Cara, essa camisa me parece melhor do que as 3 primeiras. Não é a de 397, mas atende à minha necessidade. O que eu estou falando de característica de preço? O preço, primeiro, a relação caro e barato. O caro e barato tem a ver com orçamento. Sim. Tem a ver com você pode ou você não pode. Sim. Além disso, tem a ver com o valor que você agrega naquele produto. Sim. Certo? Qual a diferença de função de uma caneta da marca Bic e de uma caneta da marca Montblanc? Diferença de função? Nenhuma. Por que uma Bic custa R$2, R$3 e uma Montblanc custa a partir de R$3.500? Por conta do valor que aquela, não a peça, mas aquela marca agrega para quem importa. Sim. Certo? Uma outra característica do preço é denotar a qualidade. Na primeira vitrine que nós vimos, poxa, 3 por 90. Poxa, será que é legal? Ou seja, um preço baixo eu questiono. Um preço alto eu tenho certeza que é muito bom, mas ainda não está dentro do meu orçamento. E um preço razoável dentro do meu orçamento é o que eu posso pagar e é isso mesmo. Então o preço tem a característica da qualidade, certo? E eu comentei aqui as 3 formas mais comuns de precificar. Na verdade, eu comentei 2 e vou falar da terceira falando sobre cuidados.
eu comentei do preço baseado no mercado, você se posicionar no mercado, certo? Poxa, eu sou uma empresa de sorvete, certo? Mas a empresa A, o sorvete dela é melhor. Então, eu não posso cobrar o mesmo valor da empresa do sorvete A. Sim. Então, estou me posicionando um pouco abaixo. Estou dizendo da minha qualidade. Sim. Certo? Sim. Segundo, percepção de valor. BIC e Montblanc. A Montblanc não está nem um pouco preocupada se a BIC está vendendo mais ou menos. Porque o público dela não é volume, é outra coisa. Né? E a terceira forma de precificar, aí entra o cuidado, que é o que muita gente não faz, é calcular o preço com base no custo. Sim. Calcular o preço com base no gasto. Poxa, quanto é que efetivamente eu gasto, certo? Para prestar um serviço. Quanto é que efetivamente eu gasto para produzir aquele produto e deixá-lo disponível para venda, certo? Então, Luiz, tu falou de 3 formas. Qual a forma ideal? As 3. Sim. É você estar antenado ao mercado, para você ir se posicionando, gerando valor. Quanto mais você gera, quanto mais o mercado te percebe como melhor, mais o teu preço tende a aumentar. E se você faz um controle bem feito do teu custo e o teu preço calculado com base no custo é igual ou menor ao preço que o mercado está disposto a te pagar, isso é fantástico. E onde é que a gente percebe isso? A gente chama de gestão de lucros. Gestão de lucros é a gente fazer essa comparação do preço que eu calculei com base em todos os meus gastos e o preço que o mercado me paga. Está longe, está perto, o que é que eu faço para chegar perto, o que é que eu faço para distanciar, enfim. E aí eu uso... Desculpa, velho. Toda vida eu vou na frente. Eu fico pensando aqui na hora da resposta do Luiz. E aí eu uso... Porque a gente é uma agência, né? E eu uso a falar um pouquinho de marketing. E aí também o preço pode estar atrelado à conveniência. Conveniência é o quê? Por exemplo, uma água no supermercado é um valor. Uma água na praia é outro valor. Então, o preço também está atrelado a onde ele está sendo vendido, né? No aeroporto, por exemplo, é R$7 uma garrafinha de água. Completamente. Aí a gente está falando do valor daquele bem naquele momento. Naquele momento. É? É isso. Mas eu lembro que eu estava uma vez em São Paulo, eu preciso tomar um remédio todos os dias de manhã. E eu estava em São Paulo, vindo num voo de manhãzinha cedo. Mas, poxa, eu não trouxe água. Eu vou precisar comprar um aqui. Eu comprei uma garrafinha de água por R$10. É isso. A garrafinha de 330 por R$10. Poxa, mas se eu não precisasse tomar o remédio, talvez eu não teria comprado. Mas aquela ali é minha necessidade. Ponto. Eu precisava tomar água. Então vai lá e compra. E a gente vê também, dentro do que você está falando, só para trazer um exemplo, a gente estava aqui semana passada conversando sobre produtos com a indústria. E é justamente isso que você está falando. Em cima da pesquisa de mercado, eles começam a ver que o concorrente X está ali posicionado. E para não perder o mercado, ou não reduzir o valor da marca que está ali batendo com o sorvete A, eles começam a fazer produtos com qualidade melhor para também garantir aquela outra fatia de mercado, que seria o B. E isso é extremamente importante na estratégia de crescimento de indústrias, Sem dúvida. empresas. Até a gente aqui, né? A gente precisa tomar cuidado até para transmitir a qualidade do que entrega, porque dependendo do preço, vai ser questionada a qualidade da entrega. Sem dúvida alguma. Deixa eu te dar um outro exemplo sobre isso. Imagina uma empresa que ela simplesmente olha para o mercado. E imagina que ela está se baseando num concorrente pelo preço. E ela não considera a estrutura de gastos. Se o concorrente que tem grana está percebendo isso, ele pode fazer um movimento que chama dumping, que é quebrar a empresa. Isso não é permitido por lei, mas acontece muito. A gente vê no mercado. Ele baixa muito o preço para atrair o público. Sim. Porque ele tem caixa. Tem lucro no bolso, tem caixa, certo? Então, essa outra empresa que não tem a mesma estrutura, não tem a mesma organização financeira, não tem a mesma gestão, ela faz o quê? Precisa fazer uma oferta. Aí ela faz uma oferta, baixando o preço ainda mais do que o que o concorrente que tem organização fez. O que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar. É o que a Amazon fazia. Agora acontece muito com como? Uma empresa está olhando para outra que também não tem estrutura. Elas estão se olhando, sendo que nenhuma tem organização. O que é que vai acontecer com as duas? Vão desaparecer do mercado. É insustentável. Sim. E aí, olhando para tudo isso que a gente falou,
qual a importância de ter uma empresa parceira que ajude nesse gerenciamento de lucro, né? A importância é a seguinte, eu costumo dar algumas respostas bem objetivas e depois eu explico. A importância é, se você já soubesse, você já estaria lá. É isso. Se você ainda não está lá e gostaria, é porque tem alguma coisa que você ainda não sabe. Então, procura ajuda. Eu vejo muito que as empresas têm dificuldade de levantar a mão e pedir ajuda. Por orgulho, ego, sei lá, tem uma série de coisas. Mas peça ajuda. Peça ajuda de quem já sabe aquele caminho, de quem já fez, de quem já ajudou outras pessoas a trilhar a chegar naquele ponto que você quer chegar. Sim. Né? Então, a importância de ter uma empresa parceira é você adquirir conhecimento que você não tem. Imagina o seguinte, imagine que existe, que o conhecimento é como se fosse um círculo, imagine um círculo aí, tá? Uhum. Existem 3 tipos de conhecimento, tá? Existe o conhecimento que eu sei. Esse conhecimento, ele é uma fatia de, no máximo, 7, 10% de todo o conhecimento que tem no mundo. 10% é demais, inclusive, certo? Vamos botar aí 3%, de 3 a 5%, certo? Também é muita coisa. Uhum. Então, esse eu sei que eu sei, certo? Por exemplo, eu sei, a gente sabe que sabe conversar. A gente sabe que sabe. Existe um outro tipo, que eu sei que eu não sei. Aí esse é uma fatia um pouco maior. Vamos botar aí 25%, 30%, certo? Que é bastante coisa. O que é que eu sei que eu não sei? Eu sei que eu não sei fazer um transplante de córnea. Eu tenho consciência disso, certo? E o outro tipo de conhecimento, certo? É o que tem maior número. Eu não sei que eu não sei. Sim. Certo? Sendo que existem pessoas que sabem o que você não sabe que não sabem. E qual o grande lance, qual a grande questão de pedir ajuda? E esse é um conselho, tá? Procure pessoas que sabem o que você não sabe que não sabe. Porque essas pessoas vão te dar um conhecimento para que ele passe a ser sei que não sei, e a partir do momento que você sabe que não sabe, você busca. Sim. E aí você transfere ele para o sei que sei. Tá? Então, esse para mim é o grande conselho de você ter alguém perto. Sim. E você ter um profissional, uma agência de marketing que sabe o que faz próximo. E você ter um parceiro de gestão que sabe o que faz. Inclusive, a gente usa isso no marketing, né? A gente tem aquele anúncio ali que é para a pessoa que não sabe que tem um problema. Você não sabe desse problema, eu vou lhe mostrar que você tem esse problema. Tá? A gente utiliza isso. E é isso que o Luiz está falando, a gente estava na minha palestra, que estava o Flávio Augusto falando. Era o Flávio Augusto, o Geojota e o Caio Carneiro. E o Flávio Augusto, ele começa ali a falar sobre venda de empresas. E era um negócio ali gigantesco para um monte de empreendedor. E a gente via ali na palestra dele as pessoas... Porque era fora da realidade delas. Ali era um monte de empreendedor que está ali na fase da guerra. Né? Exatamente. Que faz e que nem pensa em vender a empresa deles. E aí, quando ele chegou falando de venda de empresa, as pessoas, poxa, sim, que loucura é essa? E foi muito legal porque foi complementado justamente com como botar em prática, que veio o JJ, e com o Caio Carneiro, que vem da venda. E aí as pessoas saíram aqui com justamente com esse sentimento que você traz de olha, tem uma coisa que eu nem sabia que eu sabia que estava ali fora do... Perfeito. E aí fica no teu radar. Quando fica no radar, há grandes chances de acontecer. E aí, por isso, a importância da conexão com as pessoas. Exato. Que é muito legal. Exatamente. Legal. Luiz, muito massa. A gente agradece sua presença aqui com a gente. Compartilhar esse monte de informação que a gente imagina que vai transformar em a realidade de vários negócios. Fala um pouco para a gente, deixa como as pessoas podem encontrar, acessar a sua empresa, acessar mais informações, e fala um pouquinho sobre o presente que você trouxe para as pessoas. Legal. Então é o seguinte, como é que você me acha? Você acha pelo Instagram, eu sou o Luiz Alencar, Luiz com S. Então você acha a Orza, que é Orza, ORZA.gestão de lucros, também no Instagram. E o presente é o seguinte, certo? Para você que ficou até o final, para te prestigiar, ao que eu sou muito grato é ao tempo que as pessoas dedicam para me ouvir, para ouvir sobre a Orza.
Então, o presente que eu tenho é um diagnóstico de organização e crescimento financeiro. Um presente para você que está aqui vendo o podcast da Octa. A gente vai deixar um QR Code na tela. Você preenche informações simples como nome, e-mail e telefone. O nosso time vai entrar em contato e vai agendar o diagnóstico, tá? Importante, tu não precisa ter número, porque o que a gente vai avaliar é controle e gestão. Lembra do que a gente falou aqui muito? Um financeiro inteligente, ele precisa entender de várias outras coisas além do número. Então é isso que nós vamos entender, é isso que nós vamos ver no doc. Então, muitíssimo obrigado a vocês pela oportunidade, pelo tempo também, né? A gente que agradece, Luiz. É uma honra receber você aqui. A gente tem conhecido mais no nosso trabalho. A gente está fazendo um trabalho junto com vocês. Estamos fazendo um trabalho juntos. Para fazer algo mais assertivo. E a gente agradece. Parabéns, amigo. Muito obrigado. E vamos gerar lucro no bolso aí. É isso aí. Para um mundo com mais lucros, né? É isso. Valeu. Parabéns, meu amigo.